Diagnóstico descarta que doença de Chagas tenha motivado a morte de casal no interior do estado. E ainda no Gazeta e Manchete de hoje. Filho é baleado ao tentar defender a mãe durante assalto. Nível do Rio Acre se aproxima da cota de alerta. Ministério Público fiscaliza a obra de reforma do aeroporto de Rio Branco. Governo do estado concede à empresa privada o direito do uso de silos. Acre Real. Faltam remédios nos postos de saúde de Cruzeiro do Sul. E ainda, Atlético Acreano treina forte para manter o 100% de aproveitamento. As principais notícias do Acre você acompanha agora no Gazeta e Manchete. Boa noite. Diagnóstico descarta a possibilidade da doença de Chagas ter sido o motivo da morte de um casal em Rodrigues Alves, no interior do Acre. De acordo com o Hospital do Juruá, os médicos ainda investigam as causas. Por enquanto, os exames confirmam que uma das vítimas estava com dengue. A reportagem é de Luciana Teixeira. A doença que afetou uma mesma família na comunidade Nova Sintra, em Rodrigues Alves, levando a óbito um casal e deixando 2 pessoas hospitalizadas, tem alarmado a comunidade local e região do Juruá. A primeira suspeita seria de doença de Chagas, uma vez que existe inclusive casos confirmados na comunidade Nova Sintra, onde já foi detectado a presença do barbeiro. Contudo, os exames realizados apontaram que o motivo das 2 mortes não foi por doença de Chagas, mas em uma das vítimas o diagnóstico foi positivo para a dengue. O diagnóstico de doenças de Chagas também foi descartado para as 2 pacientes que continuam internadas aqui no Hospital do Juruá. Descartado doença de Chagas, mas isso não significa necessariamente que essa hipótese diagnóstica não venha a vir ser confirmada no futuro. Essas pacientes vão permanecer internadas, foram colhidos amostras de sangue, que serão realizados exames mais detalhados, e o serviço de infectologia da unidade, devido à questão da história epidemiológica, nós tivemos no início do mês de fevereiro um caso procedente da mesma região em que foi confirmado doença de Chagas. Vai se iniciar um tratamento empírico dessas pacientes e elas permanecerão internadas e terão as suas amostras de sangue reavaliadas para que, de forma mais detalhada, a gente possa, por fim, chegar a uma hipótese diagnóstica definitiva. A sintomatologia das pacientes que continuam internadas indicava cardiomegalia ou coração grande, que é comum em quem apresenta doença de Chagas. Embora descartada essa hipótese, ainda não existe um diagnóstico definitivo sobre o caso. Os médicos acreditam que haja uma reação cruzada de outra doença com a dengue. Uma coisa que está chamando a atenção é que todos esses pacientes aí, a maioria desses pacientes tem apresentado sorologia para dengue positiva. E a gente não sabe se porventura tem até uma reação cruzada, né? Se tem alguma outra virose que porventura possa estar também causando essa síndrome febril e causando esse quadro clínico nesses pacientes. Então, são situações que necessitam de mais estudo, de mais investigação diagnóstica, no sentido de fechar um diagnóstico definitivo.